Olá pessoal, hoje estamos em mais um podcast da Nobile Contabilidade e mais uma vez trazemos os nossos clientes para falar um pouquinho da sua história, como conheceu a Nobile, a sua trajetória. E assim, hoje temos dois clientes aqui que eles são sócios da CEMAX Engenharia. Sejam muito bem-vindos, Cícero e Max. Obrigado. Eu espero que nossa conversa seja muito interessante, porque assim, quando o Cícero vai lá no escritório, é uma das coisas mais engraçadas. O time já para escutar o que ele tem a dizer. É verdade, porque o seu Cícero é demais. E o Max conheceu ele, né, Max? E vamos conhecer um pouquinho mais da história de vocês, tá? Falando um pouquinho do Cícero, eletrotécnico, né, Cícero? Isso. Posteriormente vamos comentar um pouquinho sobre a sua formação. Como foi a sua formação, e o Max é engenheiro civil. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Vocês também sejam muito bem-vindos ao nosso podcast e que tenhamos uma conversa muito produtiva. Maravilhoso. Então, o Max, ele conheceu o nosso escritório, né, Max? No momento que você também estava empreendendo num setor que Eu hoje... tava tentando, né? Tentando empreender. Mas é legal. E aí a gente se conectou baseado nisso, que aí você conectou o Cícero com a nossa empresa, Foi, certo? Exatamente. Vamos começar um pouquinho com o Cícero, então, Cícero. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Muito bem. Bom, conforme eu havia comentado, é muito engraçado a gente falar sobre a gente mesmo, né? Então, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu já tinha uma experiência profissional na área de telecomunicações. Eu atuava nessa área. E o tempo passou e aconteceu que um engenheiro amigo meu falou da Paulipetro, para quem vai se lembrar disso, quando o Maluf procurou petróleo aqui no Paraná. Dessa época. Dessa época. Ele falou, olha, estamos com uma sonda aqui em Cascavel, está precisando de gente e tal, e é um negócio interessante. Aí eu acabei indo para lá e fui contratado como eletricista e passei para o setor de petróleo, né? Que chique, né? Chique Vamos demais. trabalhar numa plataforma de petróleo. Era terrestre, mas eu segui trabalhando lá. E acompanhei a companhia aí nas perfurações aqui no Paraná, depois fui para Bahia, depois para Alagoas, né? E quando voltei para cá, já trazia essa experiência, foi uma bagagem muito interessante, né? Então, a partir desse momento aí que surgiu o interesse em me dedicar, abandonar telecomunicações e elétrica, a gente começou a trabalhar para várias construtoras, né, prestando serviços, e a coisa foi evoluindo até que nós acabamos abrindo a empresa, né, porque os clientes precisavam de formalização, nota. Perfeito, para poder prestar o serviço. Relacionamento empresa-empresa, né? Isso, um relacionamento B2B que a gente fala. Trabalhista, profissional, tudo, né? Então, desagou na abertura da nossa empresa. Isso foi em 2002. Ah, bacana. E nesse momento, quem que era seu sócio? Você era sozinho? Tinha sócio nesse momento? Eu era sozinho. Aí, como a gente tinha que ter o registro no CREA, inclusive... Um responsável técnico. O responsável técnico. Tinha uma limitação lá, enfim. E eu acabei tendo que fazer eletrotécnica, que era para ter o registro no CREA. Sim. E é minha sócia ainda, a minha esposa. Tá? Duas sociedades, né? Do casamento e da empresarial, certo? Isso. Então, foi aí que surgiu a coisa. A gente veio prestando serviços na área aí para várias construtoras, né? E nesse momento aí, a coisa evoluiu um pouco mais, né? Foi tomando corpo, né? Foi tomando corpo, foi crescendo, a empresa foi enfrentando seus desafios de crescimento, né? Como qualquer empreendedor, né? Como qualquer empreendedor, né? E a dificuldade, quer dizer, já está repetindo aí, né? A coisa é essa. Mas nesse período que nós trabalhamos, ainda sem o Maxwell, ele começou a trabalhar com a gente. Tá. Ele começou como... Ajudante do ajudante. Ajudante do ajudante. E vocês conectaram como? Não, apareceu lá. Apareceu o Max. Essa é a minha história, né? Na verdade, assim, a gente veio aqui pro Paraná em 2010. Eu vim com minha família e tal. Foi na época que tinha foi um boom da construção civil. Foi praticamente ali de 2000 e... Não sei quanto que a gleba aqui realmente começou a ficar muito potente, assim como é hoje, né? Mas em 2010 eu lembro que uma vez eu parei aqui próximo a Ayrton Senna, eu contei... Da onde eu tava, assim, eu contei uns 14 prédios em construção. Sim. Então, assim... Aquele te deu um gatilho. Não foi nem um gatilho. Isso foi depois que eu já tava trabalhando com o Cícero, né?
E isso fez com que minha família viesse pra cá, pra trabalhar na construção civil. Porque meu pai é pedreiro, meu irmão é pedreiro. A gente veio de... Meu irmão era pedreiro, eu não gosto mais que fala isso. A gente veio de Rondônia pra cá. Ah, eu morava no interior. Eu morava no interior de Rondônia. Já conhecia Londrina? Por que é Londrina? Na verdade, um tio meu já morava aqui, tinha um irmão meu que também morava aqui na época. Tinha familiares. Aí a gente veio pra cá, em agosto de 2010. E a gente chegou aqui meados de agosto, 3 dias depois... Aí eu comecei a trabalhar com o Cícero. Foi pelo Samuel, foi? Você já tinha formação em engenharia civil? Não, eu tinha 16 anos. Ah, tá. Tava tinha 16 anos na época. Né? Eu tinha 16 anos e vim pra trabalhar também, né? Sim. Eu sempre tive muita facilidade pra aprender trabalhos manuais, assim. Eu já trabalhava com meu pai lá, meio de ajudante, né? E quando veio pra cá, eu tinha 16 anos, comecei a trabalhar com o Cícero de ajudante. Eu era realmente, de verdade mesmo. Ajudante do ajudante. Eu era ajudante do ajudante, entendeu? Sim. E esse que o... Tava a fim de crescer, na verdade, né? Você tava procurando crescimento, enfim. Exatamente. Eu tava querendo ter meu próprio dinheiro, comprar o meu celular. Eu não sabia nem o que era um celular direito. Entendeu? Começar a vida autônoma ali, trabalhando já com o seu próprio dinheiro, né? Isso, exatamente. Eu lembro até hoje. A minha diária era R$30. Olha. Você me pagava R$30. Na época, lembrando, gente, que R$30, pô, né? 2010, era bastante dinheiro, assim. Claro. Aí, conforme eu fui ganhando meu dinheiro, fui aprendendo a gostar daquilo que eu fazia, ganhando um dinheiro ali. Pra mim, tudo aquilo era novidade. 16 anos, tá ganhando R$600 por mês lá em 2010. É um dinheirão, entendeu? Sim. Então, foi assim que a gente começou a trabalhar, né? Então, foi em agosto de 2010 que a gente teve esse primeiro contato. Aí depois de 2010 pra cá, e a história, né? Aí a gente com certeza. Tem eu sei que muito aprendizado teve 2 momentos seu com Cíceros, né? basicamente 2 momentos, assim, né? Esse foi o primeiro. A primeira parte foi quando eu entrei como ajudante lá em 2010. Como eu tinha muita facilidade para aprender, né? Como eu disse. Ele foi subindo, virou meio oficial. Então, de 2010 até 2011, eu já saí de ajudante, fui para meio oficial. E depois eu fui para oficial. Quando eu era oficial, eu já tinha começado a fazer... eu acho que eu já estava no primeiro semestre de engenharia civil. Legal. Só uma pergunta, senhor Cícero. Por exemplo, nesse momento que acontece muito nas empresas, você já tinha uma noção ou já tinha um feeling mesmo que a gente pode dizer que que o Maxwell naquele momento seria um possível sócio? Você via futuro ali? Como que é o seu sentimento? Bom, a situação é interessante, né? Como a minha empresa, na época, né? Era eu mesmo, eu e eu, né? Sim. É uma empresa familiar. Então, quando nós começamos mesmo, então eu coloquei meu filho para me ajudar, coloquei minha filha. Todo mundo que podia, você colocou. Não dá certo, porque, primeiro, tem um conflito de gerações. Isso. Os interesses. Não ser imparcial, né? No momento empresarial e no momento familiar. Um quer ser médico, o outro quer ser advogado, essas coisas. E, enfim, aí ficamos sem os parentes, né? Sem os filhos. E a coisa, na época... Isso daí faz muito tempo, olhando daqui, né? Eu não pensava ainda na sucessão da empresa. Um assunto muito importante, inclusive. Porque por ser uma empresa familiar, a coisa é complicada. São muitas coisas para lidar, né, senhor Cícero? Muitas coisas. Então, o Maxwell trabalhou comigo na primeira etapa, depois vai relatar a segunda e tal. Mas o que a gente percebeu desde o início é que era uma pessoa... muito bem educada, com a família excelente, valores. Valores, cultura. Valores. Ou seja, um rapaz mesmo... promissor ali, era né? Um bom moço. E assim, como podemos comprovar por essa história, que muitas vezes as empresas, né, contratam pelas habilidades e deixam um pouco essa questão do que é a pessoa, enfim, isso. Né? E do que ela acredita, do que ela acredita. Então é muito importante isso também. Nesse ínterim, a gente teve... tecnicamente falando, ótimos funcionários. Com certeza. Mas nem um pouquinho boas pessoas, de repente. Porque assim, na verdade, senhor Cícero, pegando o gancho do Felipe, eu acho que o técnico, com o tempo, a pessoa consegue pegar mais assim, a questão do comportamento e a essência. É muito difícil você treinar alguém, né? Então... E aí, baseado nesses valores, quando ele veio na segunda ocasião, né? A gente já tinha em mente alguma coisa nesse sentido. Dessa sucessão que o senhor comentou, né? E, Max, nessa primeira fase que você falou, durou quanto tempo? Eu fiquei até 2000 e...
2014, mais ou menos. Eu não vou lembrar certinho agora. E aí... Mas foi 2013, 2014 ali. Eu lembro que eu Perfeito. saí, o Cícero me dispensou, falou assim... E realmente, né, foi uma época que a construção começou a cair um pouco. Ah, Entendeu? tá. Aí veio a questão do aí aporte, eu já tudo. fazia engenharia na época e eu fui fazer estágio, né? Fiz estágio numa tá. E você construtora. começou engenharia quando? 2012. Ah, 2 anos após, é isso? Comecei em Perfeito. 2012. E aí, trabalhando com Cícero, você já começou na engenharia civil. Isso, eu comecei na engenharia civil e ali 2014, mais 2013, 2014 mais ou menos, eu comecei a fazer estágio na área de engenharia civil. E como foi? Foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência muito boa. Só que o aprendizado que eu tive na engenharia foi o seguinte, que muitas das vezes não vale a pena você ser bom só tecnicamente. Ou ser bom só naquilo que você faz. Você precisa ser muito bom em relacionamento. Isso. Acho que todas as Entendeu? profissões. Todas as profissões. E isso eu aprendi muito tarde. Eu aprendi depois que eu fiz estágio, depois que eu fiz Mas faculdade. aprendeu. É Olha isso. que bacana, né? A faculdade não ensina isso, Não, a né, faculdade não ensina isso. que a Nunca faculdade- entrou um professor na sala de aula e falou assim, rapaziada, o negócio é o seguinte, quando acabar a aula hoje, que o pessoal for pro barzinho, tomar uma cerveja, fazer qualquer coisa, Relacionamento. vai junto, cara. Isso é bom pra você. eles têm Ninguém esse nunca me ensinou isso aí, toque. entendeu? Legal Legal. do networking. Ninguém nunca me realmente. ensinou. Eu aprendi isso tudo depois. Legal. Então, assim, o relacionamento... Networking, né? Exatamente, isso tudo eu aprendi depois. Então, assim, se eu olhar assim, qual foi o aprendizado que você teve? Eu aprendi muito, muito tecnicamente, como que faz as Que é o coisas. intuito da faculdade, né? É, porque, também, assim, do agora- ambiente universitário. Agora, o relacionamento, você aprender a chegar e conversar com o cliente, a maioria dos engenheiros mal sabe conversar direito, assim, tipo, de Uma bater linguagem- um papo. Perfeito. Porque mas- a gente é muito técnico, a gente aprende as coisas E aí muito caiu essa tecnicamente. ficha pra você quanto tempo depois que você tava na universidade? 2020. Já tinha Eu terminado? acho que eu já tinha terminado a E faculdade. tava na consultora ainda? Não. Já não tava mais na construtora. Foi na época que eu comecei a hamburgueria. Isso. Foi no, Só foi pra no momento situar. que a gente... Só pra Então, situar, assim- o Max tinha um familiar na época que acreditou que a gente fazia imposto de renda dele no escritório e aí conectou, né? Ele depois abriu empresa Isso. com a gente também, seu familiar. Sim. E aí você tava com esse novo projeto da hamburgueria. Exatamente. Sempre tinha essa mente empreendedora aí, né, Marcos? E eu lembro fui também- tentando ter essa mente empreendedora. Eu lembro na época também, assim como a empresa do Cícero, algo em comum com você, né? Eu lembro que seu pai trabalhava com você, sua esposa, Isso, era uma empresa familiar também. Era uma empresa familiar e empresa familiar é complicado, né? Mas diga-se Usando bem das difícil. mesmas palavras do Cícero. diga-se de passagem, era um Bem excelente complicado, hambúrguer, hein? Não, na verdade, era era, bom. o teu produto era perfeito, Max. Mas só que eu não sabia vender. Perfeito. Então, assim, algumas coisas a gente aprende com o tempo, né? E a grande vantagem é que as minhas dificuldades me fizeram com que eu realmente aprendesse e me desenvolvesse. Muito bacana. Eu poderia simplesmente desistir de tudo e falar, quer saber de uma E coisa? eu não quero acredito, nunca mais e eu lembro na empreender, vou época, virar CLT. e eu só lembro na pronto. época que a gente conversava bastante, você estava à frente da operação e você tentou muito, eu lembro, né? Só que eu acho tão importante quando começar um projeto é também saber onde parar. E Sim. foi isso que você fez, que eu admiro também. Sim. Quando as coisas começaram a apertar, assim, eu falei, cara, preciso Acho que parar. não é agora, né? Não é Preciso o momento. parar. E foi nessa época que eu voltei a trabalhar com o Cícero. Isso E foi em que Que o Cícero ano? me chamou em 2020. Mas na época também Foi a gente no começo da conversava, eu acho que pandemia. você já tava meio que, quando a hamburgueria tava não tendo um fluxo de caixa muito satisfatório, você já tava com ele, né? Já. Mesmo a já. operação ainda funcionando. Já. Ela seguiu mais um tempo, né? Sim. Aí meu Que é pai legal depois também tentou o tocar sócio buscar sozinho, mas outras eu fontes, já não. né? Aí eu já não, pra mim já não dava mais e tal, eu preferi me afastar, assim. É. Mas o... Daí você retornou oficialmente com o Cícero, Isso. né? E como que foi essa volta, Cícero? Então, como a gente já sabia da capacidade técnica do Maxwell, Depois de formado, agora, né? principalmente, né? Então, surgiu, vamos dizer, o interesse em explorar explorar no bom sentido, tá? Esse novo repertório que ele podia trazer pra vocês. Exatamente, essa... Juventude. Não, fora isso, né? É porque é aquela história, não, é um profissional legalmente habilitado. Tem isso. Ah, com Tá? certeza. Então, a gente ficou planejando e caminhando, porque a gente tinha alguns problemas anteriores para resolver, fomos até que conseguimos dar um passo, né? Então, ano passado, que você entrou, No quadro societário, sim. sim, tá? Mas ele já vinha Já vinham sendo... conversando, né? ele Não, já um vinha- namoro de sócios ali Ele já. já vinha sendo sacrificado, né? Ele estava empenhado. Um teste, Cícero, um teste. Não. E com isso aí, a gente conseguiu oficializar, né? E de lá para cá, a gente está tentando, então, dar o próximo passo. Essa história de próximo passo é duro, viu? Eu quero Sim. que vocês, essa experiência é muito valiosa, senhor Cícero, diga pra gente como é que foi uma fase que o senhor administrava a empresa sozinho, agora tem alguém administrando na sua própria empresa que você até então era solo. Como é que é essa transação? Ó, ocorre o seguinte,
primeira coisa, não é fácil porque não é... É que você está viciado numa postura, né? E você tem que se reinventar. Perfeito. É uma primeira coisa. Segunda, como as coisas sempre foram feitas ao meu modo, não... A empresa é sua, como você diz, né? A gente chegava e fazia. Hoje, agora não, né? Hoje não. E ainda bem que tem o Maxwell, porque ele domina muito bem algumas áreas e eu já estou tendo interesse em não dominar mais. Eu preciso caminhar para outras. Até porque a gente não consegue fazer tudo, né, Sr. Cícero? Exatamente. Né? A gente até comentou, eu preciso sair do operacional. A parte mais estratégia também, né? E começar a administrar mais a empresa, porque a gente passou... Comercialmente também. Comercialmente. Experiência do cliente. Grandes apuros, porque a gente cuidou muito bem. Só da operação. Só da operação, da área técnica. O que foi combinado foi entregue. Tudo aquilo. Mas a gente, puxa vida, eu até falei, a gente parece o Nordeste, né? Que eles sempre falavam que o problema do Nordeste não era a falta d'água, né, em si. É que a chuva não caía conforme devia, né? Ela não caía só demais numa época e faltava na outra. Sim. Então ele veio para agregar um repertório que o senhor às vezes não tinha ou melhorar em certas áreas, né? E para você, Max, como é que foi entrar numa empresa que já existia com um sócio, então agora você passa a administrar junto com ele? Olha, uma pergunta interessante essa aí. Interessante. Tempo porque assim... Como é que foi, né? Realmente o que você sentiu, o que você... como é que foi esse início de sócio? Como... A parte de sócio, talvez a gente tá se desenvolvendo ainda, né? Todos os dias, né? Eu e o Felipe também, a gente é sócio, a gente sempre tá conversando, se adaptando, novas coisas acontecem, novas informações surgem. Basicamente, nos últimos 3 anos, a gente tem tentado implementar algumas coisas na empresa e a gente acha que vai ser muito rápido, né? Nem sempre, por exemplo, né? A gente tá na luta, assim, de vamos ter nossas redes sociais, vamos ter nosso site, vamos desenvolver nossa parte de WhatsApp. Não dá tempo. E a gente não que não consegue, mas a gente... Não é uma área tão afim, né? Isso, assim. Mas a gente tá desenvolvendo a passos tempo lentos, também, né? entendeu? Tempo também, eu acho. E como a gente não tem tanta expertise, assim, vou pegar celular, vou resolver tudo. Cara, eu não sou assim. Eu nem gosto muito, assim, de me expor em rede social e tal, entendeu? Perfeito. Então, pra mim... Hoje é um desafio, inclusive, né, pessoal? Nesse sentido, é um desafio, mas eu entendo que a gente precisa tá ali, entendeu? Aberto. Exatamente. A gente precisa mostrar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é bom. Perfeito. Você quer falar assim, é prepotência falar que vocês são bons? Não acho. Não acho porque a gente realmente... Eu garanto que eu entrego, né? Tudo aquilo que nos é proposto, a gente consegue entregar. Da melhor maneira possível que você pode fazer. A gente tenta fazer com excelência. Certa vez eu ouvi que excelência é você fazer o melhor com o que você tem nas suas mãos. Perfeito. Entendeu? Então, assim, basicamente a gente tenta desenvolver nesse sentido. Perfeito. Foi me dada a tarefa de ser sócio na empresa que já tem 20 anos no mercado. Quando a empresa começou, eu jogava bola na rua, na terra, entendeu? E agora passa a ser sócio. Aí hoje eu sou sócio nessa empresa e o que me pega é o seguinte, e o legado disso? O Cícero, ele tá passando um legado para mim. Que ele comentou sobre sucessão, né? Exatamente. Como que vai estar essa empresa daqui 10 anos, entendeu? Então, assim, é um desafio interessante. Claro. Daí entra várias estratégias, né? Porque você pensar no longo prazo... Tem que colocar as metas, né? Tudo que tá... E você seguir aquilo, né? Para que tudo que você quer se realize lá no longo prazo. Um passo de cada vez, na verdade, né? Trazer pro hoje, né? O que a gente pode fazer hoje. Por exemplo, você pensa hoje. Você comentou, eu queria ter uma presença mais forte nas redes, eu queria estar mais na presença online. O que eu posso fazer hoje para dar um passinho lá? Isso. Essa é a questão. Isso. A constância, na verdade, né? E a gente tenta. A gente as redes já tá prontas, as redes já tá pronta. Já tá pronto, No final, a gente vai querer o arroba dessa rede, que eu tô curioso. Só não tá funcionando 100%, assim, tá? Uns 2%, mas tá pronto, entendeu? O link tá lá, né? O link tá já lá. tem o link, já tem o domínio do site, tem tudo. Mas então essa nova fase seria uma fase, então, de adaptação. E a adaptação todos os dias melhorando. Isso. Como... E quando eu falo assim, melhorando, não é assim, vamos só inventar, vamos só se preocupar com rede social, não. Todas as áreas, né? Precisa melhorar a nossa gestão, por exemplo. Perfeito. É uma coisa que todo dia me incomoda. Falei, assim, o que a gente pode fazer para tentar melhorar a nossa gestão, entendeu? Claro. Gestão financeira, gestão de pessoal, gestão... Todos os alicerces, né? Exatamente. Uma empresa precisa pra ficar em pé, né? Exatamente. Pegando um gancho aí, né, nessa questão das gestões, né, de uma empresa, obviamente que vocês dominam ali a área operacional, mas uma empresa é muito além disso, né? Muitas vezes as pessoas se confundem achando que ela é a empresa, mas não, a empresa e a pessoa física são coisas totalmente diferentes e cada uma dessas pessoas tem as suas necessidades, não é verdade? Exatamente.
Então, assim, um dos motivos, né, que a Semax Engenharia veio procurar a Noble foi para tentar ter essa gestão um pouco mais próxima, né, Cícero? Queria que você contasse um pouquinho como que foi essa transição, por que você veio à procura da Noble também. Já tinha um serviço contábil anterior, né? A gente já tinha e... baseado na experiência que o Maxwell nos trouxe, nós buscamos, então, participar dessa experiência com a excelência que ele falou que a Noble era e realmente é. Né? Demorou um pouquinho, lembra, né, Max? Até que você Acho que foi um ano, hein? Acho que foi um ano. Entre eu comentar assim, a gente precisa mudar o nosso escritório de contabilidade. Acho que foi um ano entre eu conversar com o Cícero e a gente que haver uma crise efetivar, séria. né? Foi em abril de 2023, o início da nossa parceria. Porque o serviço de contabilidade é um serviço que requer um pouco de confiança, um pouco de maturidade. Mas que o interessante é o seguinte, como a gente era de uma área que para nós se resume no seguinte: você tem um contador? Tem. Ele mandou a guia para pagar. As guias. Pronto. Você não está nem aí com o restante, porque a partir de um certo episódio nós fomos despertados para a necessidade de ter tudo isso daí bem organizado. É uma contabilidade séria, né? Uma contabilidade séria. E não apenas para atender fisco. O fisco. Não, o cara pagou, tá pago e tal. Mas não é isso. A gente sentiu muito e levamos um tropicão por conta disso aí. Daí eu falei, não, vamos mudar. Chega, né? Chega. E aí foi aquele murro na mesa e tal. E aí mudamos e estamos muito satisfeitos, né? Grato por isso. Pela presteza do atendimento, pela seriedade, pela qualidade da coisa, né? Então, isso aí, o que a gente tem comentado aí, a gente tem uma preocupação muito grande hoje com a questão do fluxo de caixa nosso. Perfeito. Que é ruim. Não falta dinheiro, em tese, né? Mas ele falta na hora certa, é que nem a chuva do Nordeste que eu estava falando. Sim. Né? Não é uma questão de lucratividade, é uma questão de intervalos ali do fluxo de caixa. Eu preciso administrar isso daí. Perfeito. E a gente... vem desempenhando e vem se dedicando a isso, né? Nós estamos tentando, porque um dos grandes desafios nossos aqui é fazer com que as equipes funcionem sem você estar lá, dá a mão aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, você vai, a equipe sabe o que tem que fazer. E é um treinamento longo isso daí. Muito, porque você gostaria que eles levassem aquilo que você faria. Né? Treinar o cara. Na minha cabeça entendeu? É fácil, na cabeça do Maxwell é fácil. E pegando o gancho de vocês, eu gostaria de perguntar para os dois, como é que é a gestão de pessoas, já que a gente está puxando o gancho de equipe? Então... Olha, vamos lá. O que acontece? A gente, nos últimos, 2 anos, aí a gente tem o desafio todo ano, quando começa... O que a gente vai fazer para melhorar a nossa equipe? Legal, Max, muito bem. Aí a gente tenta assim, vamos dar um curso para esses meninos. A gente mesmo ministrar o curso. E a gente percebeu que a gente não tem o tempo de... Que você vai criar outro problema, né? Vamos organizar tudo isso aqui para poder ministrar o curso. O que a gente fez esse ano? A gente pegou toda a nossa equipe e a gente deu um curso para eles no Senai. Então, todo sábado eles vão para lá, fica das 8 da manhã às 5 da tarde fazendo curso no Senai. Achei legal, reciclagem ali, né? Todos eles. Então, assim, e isso eu notei uma certa diferença no desenvolvimento deles, entendeu? Como a nossa equipe é uma equipe muito jovem, a maioria deles, desafio, hein, a maioria deles aí tem menos de 25 anos. Sim. É só molecada, entendeu? Então, assim, a gente tá desenvolvendo eles tecnicamente. Pode ser que daqui 5 anos eu não tenha nenhum desses profissionais. É um desafio nosso. Sim. Assim como a empresa pode crescer de tal forma que daqui a 5 anos eu tenho esses caras como líderes. Encarregado, entendeu? Sim. Então, assim, é um desafio que a gente se propôs. Porque... Mas pra gente faz sentido porque a gente precisa ter uma equipe técnica. Eles precisam entender aquilo que eles estão fazendo. Não é basicamente, eu cheguei aqui, quebrei parede, coloquei caixinha, passei fio. Eles têm não, que eles precisam se sentir parte, né? Exatamente. E o que é mais legal, Felipe, eles realmente... Qual a responsabilidade? Eles realmente mandam no grupo e falam assim, olha o que é que a gente fez no curso hoje, entendeu? E pra gente, eu olho assim e falo... Mas você vê aquela animação, né? Mas isso aqui é uma coisa simples. Mas pra eles faz muito sentido, entendeu? E eu incentivo, cara, continua. Se o cara quiser se desenvolver daqui, vou fazer o eletrotécnico. Imagina se eu tenho 5 eletrotécnicos na minha empresa. Que grande diferencial, né? É um diferencial enorme. Claro. Entendeu? Conhecer, não sei se vocês também dá treinamento para isso para eles, né? Conhecer o seu cliente, que eles estão indo em loco, inclusive, também, né? Geralmente para oferecer uma boa experiência. Geralmente, assim, quando a gente precisa... eu vou mandar um dos meus funcionários, vou mandar lá na Noble para instalar uma tomada. Perfeito. Aí o que eu faço com esse cara? Olha,
Você vai atender o William, você precisa chegar lá, bom dia, entender o que o cliente faz precisa... um checklist ali. Entender o que o cliente precisa fazer, ver se o seu sapato tá sujo, vai colocar a mão na luminária, lava a mão, tudo Sentir certinho. o ambiente que você tá, né, Entendeu? fazendo. Cuidar muito com piadinha. Quem trabalha em obra, eu não sei se alguém É uma festa. vai ver. Tem vários memes aí. Não, né? é uma festa, às vezes. É uma festa. A gente ganha mal, mas se Delícia. diverte, entendeu? Se diverte bastante. Entendeu? Mas o legal é que para Mas funcionários precisa... imaturos, vamos dizer assim, os líderes precisam ensinar o óbvio, né? Porque O óbvio muitas tem que ser vezes- dito. Isso, O óbvio tem que ser exatamente. dito. Entendeu? E então, assim, a gente cuida com algumas coisas, né? Porque eu não consigo estar todo dia falando a mesma coisa, assim, nesse sentido. Porque, assim, nosso serviço é muito dinâmico, não é todo dia que a gente vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, Muda muito, né? É, exatamente. Então, Uma avalanche de surpresa. tem que tomar bastante cuidado, assim, nesse sentido. Então, a gente tenta desenvolver a gente está desenvolvendo os funcionários profissionalmente, Acho tecnicamente. maravilhoso isso. A relacionamento pessoal, esse a gente tem que estar melhorando, né? A gente está se desenvolvendo, até nós mesmo, né? A gente tem aprendido todo dia. Para você desenvolver as pessoas, vocês também precisam se desenvolver como líderes, exatamente, né? sim. Foi uma coisa que a gente passou também na Nobre. E estamos passando ainda, né? Não para de passar. Não para, Não para de passar. Eu acho assim, na se verdade, parar que de assim, desenvolver, eu acho que é melhor quando a morrer, Nobre né? nasceu, Morrer, quando a Nobre nasceu em 2016, a operação estava totalmente nas mãos minha e do Felipe. Aí, por exemplo, a hora que a gente atingiu um determinado número de clientes, como que eu faço agora que a gente estava conversando sobre isso? Como que eu faço agora pro meu time entregar da mesma qualidade, com a mesma experiência, que todos os clientes até o momento acreditaram na gente? Porque para ser um negócio sustentável, a gente tem que focar cada vez mais naquilo que a gente fez que deu certo. E hoje mesmo, a Maria já mandou mensagem. A Maria já mandou. Entendeu? Ela tá uma excelente funcionária. Ela já mandou mensagem. Eu nem li o WhatsApp, eu sei que ela mandou uma mensagem. Trabalhamos todos os dias para isso, né? Pensando na experiência. Então, assim, uma coisa que ajudou bastante também a gente nessa questão foi colocar no papel mesmo também, né, William? Então, Reuniões vocês semanais. mostrarem ali para os seus colaboradores como que deve ser a cultura de vocês, facilita muito para que eles mentalizem isso, né? E cada vez que eles vão trabalhar, eles tenham isso em mente. Deixar muito bem claro isso. E esse desenvolvimento que você comentou, Max, também a gente compartilha também, não é fácil. Rede social, igual você falou, se expor. Porque eu e o Felipe, a gente é contador também. Imagine, contador já tem uma fama de ser um pouco mais retraído, né? Então, assim, essa parte comercial, estar aqui no podcast, foi uma construção que a gente fez, que é um desafio também, né? Mas, assim, a gente sempre levou esse planejamento e tem que fazer o que tem que ser feito. Se a gente quer sair do ponto A e pro ponto B, o que a gente precisa fazer? É um podcast para compartilhar com o cliente, enfim, a gente vai fazer. Não, e é uma experiência muito legal. Entendeu? Pelo menos eu tô gostando. Eu acho que eu vou... Não, é meio estranho, mas é muito Uma experiência diferente, né? A gente conhecia a história de vocês, porque quando vocês vão lá, né, no nosso escritório, muitas vezes é tratado algo mais operacional, né? Isso, E assim, tá hoje aqui os documentos do Conversamos mês, sobre contabilidade, conversamos sobre assuntos mais técnicos, contábeis mesmo, né? E hoje é algo para a gente também mostrar para os nossos clientes, para os nossos ouvintes, todo mundo, saber um pouquinho da história de vocês. Isso é muito bacana. E conta aí para a nossa audiência, né? Depois vocês podem também postar aí nas redes sociais, o que a CEMAX hoje gostaria de entregar, o que vocês realmente... qual é a próxima fase daqui em diante? Olha, basicamente a empresa, quando ela começou lá em 2002, 2003, mais ou menos, eu acredito que a gente trabalhava somente com instalação elétrica. Perfeito. 2010, quando eu comecei, ainda era só instalação elétrica, fazia alguma coisa de instalação hidrossanitária. O meu foco hoje é trabalhar com instalação elétrica, instalação hidrossanitária e combate a incêndio. São essas 3 áreas aí que a gente, pelo menos a curto prazo, a gente pretende continuar trabalhando, né? Isso a gente já trabalha hoje e a gente precisa continuar trabalhando. O desafio nosso é manter excelência, manter qualidade naquilo que a gente faz. Eu preciso que qualquer obra que a gente pegue, eu preciso que entregar aquilo ali pro meu cliente e ele tá satisfeito com aquilo que a gente fez, entendeu? Sim, então, assim, tem um retrabalho, Isso. A grande pegada acho que retrabalho... Ou satisfação também, né? Retrabalho é uma coisa que me chateia muito porque a gente tá gastando 3 vezes mais, né? Porque tem que desmanchar, dinheiro. Tem que desmanchar aquilo que foi feito, tem que o cliente não gostou, refazer. a experiência dele. Então falar que não existe, cara, existe. Nós a gente que não gostamos, vimos antes, vamos ter que corrigir. Perfeito. Por causa de uma questão de qualidade sua, que você existe com você, com vocês então a mesmos, gente né? tem... Às vezes o cliente nem sonhou com aquilo, mas a gente já tem não tá certo, esse né? É o cuidado. feeling ali, né? A gente tem muitas das Que vezes maravilhoso esse isso, Torcício. de estar em cima, de conseguir realmente entregar um serviço satisfatório pro cliente. Até às vezes quando eu entrego algum trabalho, eu falo, cara, isso não tá legal.
Vamos fazer um plus aqui, vamos melhorar isso aqui. Tem uma frase, né, que eu não recordo de qual livro que fala que um gestor sempre perguntava para sua equipe: esse é o melhor que você pode fazer? Não, ele não criticava, esse é o melhor que você pode fazer. Daí, inúmeras vezes, a pessoa fala: não, só um minutinho. Aí olha, acho que é a pergunta que talvez que você faça pra você mesmo. Essa semana passada mesmo, a gente tava trabalhando e olhando os meninos trabalharem, né? Aí eu olhei e falei: cara, esse parafuso solto aqui. Ah, não, mas não vai. Eu falei: como não vai? Não dá pra apertar o parafuso? Ah, não, o parafuso não vai. Falei: cara, você tem uma caixa de parafuso que pega um parafuso um pouco menor, parafuso e pronto, acabou, entendeu? Sim. A experiência, né? É óbvio, né? Entendeu? Você tem que falar. E eles são receptivos? O time é receptivo quanto a isso? Ah, não importa, tem que ser. Ele tem que fazer, entendeu? Não, mas eles são bonzinhos. São. Receptivos seria a palavra certa. Eles estão absorvendo. Talvez depois que a gente vira a escola, fala assim: pô, Max, cara chato, né? Eu tenho essa característica. Às vezes eu saio da obra e a pessoa fala assim: nossa, mas esse seu chefe é chato, hein? Cara, eu tô ali pra conseguir entregar um bom trabalho pro meu cliente. Claro. Entendeu? Perfeito. Às vezes a gente precisa ser um pouco chato. Hoje vocês estão só no mercado Londrina, pensam em expandir para outros mercados, cidades vizinhas, algumas outras regiões. Eu sei que precisa de time, vários fatores que vai influenciar nisso, mas falar um pouco da empresa de vocês, hoje é o mercado Londrina. O ano passado até tentamos. Mas a experiência não foi tão boa. Grossa não... A experiência... tá longe? A gente foi. Mas a experiência acabou não sendo boa. É muita coisa envolvida, não sendo boa financeiramente. Né? A gente foi em vários lugares que eu realmente não gostei. Aprendi muito, né? Nós delimitamos no máximo. É um aprendizado caro, hein? 80 quilômetros, máximo. É um aprendizado caro. Mas hoje a gente atende a região metropolitana de Londrina. A gente consegue atender a região metropolitana de Londrina muito bem. Então, eu acredito que não tenho essa ambição assim de sair muito para fora de Londrina. A menos que eu tenha uma equipe que seja para isso, né? Perfeito. Que seja para viajar e tal. Eu tenho uma filha pequena, não faz sentido eu sair, ficar vários dias fora. Eu não vou me sentir tão bem. É mais ou menos para a turma que trabalha em banco ou algum lugar que é shopping, só trabalha à noite. Então é a turma que está moldada para aquilo. Já tem ciência ali, né? Se você tiver uma equipe com aquele perfil, tá tranquilo, mas não... Hoje a gente não tem uma equipe com esse perfil, né? Então... E bacana. E quando o cliente procura a Cemax, hoje ele fala com os sócios, vocês dividem as áreas? Como é que funciona hoje a dinâmica entre os sócios? Olha, depende muito. Hoje toda a parte de obra geralmente fica comigo, né? Obras novas fica comigo. O Cícero fica com as buchas, né? Você sai para executar a nova obra e o Cícero vai atrás, assim, né? Que a manutenção tá mais comigo. Que legal. Vocês dividem, então. Vamos falar sobre isso. As obras novas, geralmente, eu que fico mais responsável na parte de orçamento, visitar. Atende ali o primeiro contato com a empresa, Por mais que o cliente chega... a gente até recentemente, semana passada, a gente fechou uma obra que o primeiro contato foi com o Cícero. A Cícero encaminha para mim os projetos, faço todo o orçamento, devolvo para o Cícero, ele encaminha para a construtora, mas provavelmente essa obra quem vai ficar muito mais à frente vai ser eu do que o Cícero. Até porque eu quero que ele aposente, né? Vai pra praia lá. E pelas nossas conversas, porque você falou também, o senhor que é o dono do fluxo de caixa, então, senhor Cícero? Então, mas isso aí a gente parte financeira contábil, DRE, balanço, fluxo de caixa. Olha, eu tenho que me aprimorar muito ainda. Né? Tamo junto nessa caminhada. Ou seja, a gente tem noção do tamanho do problema, tamanho do que requer atenção, né? E nós vamos ter que resolver isso aí. E nós vamos resolver esse ano, né? Que bacana. Max, porque nós... Colocamos o prazo para poder porque acontece o seguinte, ano passado foi um ano de faturamento muito bom. Faturamento recorde, né? Mas faturamento é ego, né? Mas a gente teve muito vazamento, a gente até comentou, olha, problema com ferramental, com retrabalho, com isso. Desafios, né, senhor Cícero? Isso aí tudo tirou um pouco do nosso ganho, né? Cliente que não pagou, precisamos aprimorar a área inadimplência. Jurídica. É que, na verdade, a gente vai se adaptando também conforme as necessidades vão aparecendo, né? A gente tem que ter um bom contrato, coisa que... A gente, às vezes, trabalha com contrato padrão, todo mundo, mas a gente tem que ter um que segura esses vazamentos. Mais específico a gente só fala, área, né, que contrato é o seguinte, a gente só vai dar o olhar nele quando precisa usar ele, né? Isso. Até então, nunca tinha acontecido, de repente, e a gente estava desguarnecido. Né? O senhor comentou um caso bem complicado. E até uma coisa interessante, que essa aí eu dei muita risada. Desse cara aí que deu problema, a gente tinha feito um boleto e lançado lá como boleto ou duplicata de indicação de serviço, um negócio assim.
Aí descobrimos que não dá para protestar quando é assim. Olha só. Tem que ser duplicata de serviço e não indicação de serviço. Eu falei, Um mero detalhe. Mais um, detalhe, né? mais um você aprendizado, não pode né? executar o cara, quer dizer, você pode executar juridicamente. Sim. Mas eu falei, puxa vida, né? Então, são coisas que vão acontecendo, né? Perfeito. Mas a gente tem, assim, observado isso daí e, vamos dizer, acendeu uma luz amarela, né? Que são coisas que a gente tem que olhar. Perfeito. E que na correria, normalmente, você não olha. Não, detalhes, né? Faturamento realmente não é tudo, né? Igual o Maxwell falou, né? Depende muito do que vem abaixo do faturamento ali. Todos os custos, as despesas, né? São os resultados. O que importa é o resultado. O resultado. Né? Exato. Se a gente faturou 100 e gastou 101, então não significa muita coisa, né? Exato. Então a gente precisa conseguir ter uma boa margem também. Perfeito. E é bacana também esse assunto, Sr. Cícero, porque no escritório a gente sempre comenta com o time também que você gosta de analisar os números, gosta de entendê-los, né? As respostas. Na verdade, isso é muito legal pra gente. Eu falei, puxa vida, a gente gosta muito disso. Aí descobrimos que era herança, né? Dos balanços contábeis, lá, vinha um monte de coisinha que acertou, né? E assim vai. Mas né? é legal porque assim, a gente sempre conversa no escritório que às vezes a gente tem as informações que podem contribuir para o empresário e ele não coloca o olho para isso. A gente não julga também, porque às vezes está no momento que, como a gente comentou aqui, não tem tempo para isso, está tentando fazer a empresa ficar de pé todos os dias, então acaba que a gente gosta quando o cliente participa lá da área contábil. Bom. E essa sucessão que comentamos aí, tem prazo? Qual sucessão? Do Cícero comentou, você falou que espera que ele termine logo, tem prazo, sucessão? Não, eu acho que o Cícero vai trabalhar até morrer, né? Não é uma má ideia, porque é sinal que você ativo, né? Tá ativo, né? Não que assim, seja uma chateação, né? Mas assim, qual foi a última vez que o Cícero tirou férias? Vamos ver. Eita, aí os empreendedores vão sentir agora. Foi quando deu um feriado aí, tipo esse da semana passada aí. De alguns dias, né? Aqui, gente. Tranquilo. Puxa vida. Aí, ó. Depois você corta na edição aí. É por isso que eu não atendo manutenção. Aí, manutenção. Então, vamos lá. Aí deu um feriado junto, aí eu fiquei acho que uma semana fora, porque coincidiu, tipo esse de agora. E faz quanto tempo? Deu 7 dias e ainda preocupado, porque eu saí um dia antes, né? Enforquei um dia, né? Então, assim, eu acho que o Cícero vai trabalhar por muito tempo ainda. Não vai ser aquela pessoa, vou... Agora parei e tal. Meu Deus. Vai ter que... Você mesmo. Eu? Não. Ó, quem que é dos dois? Você. Eu? Max. É que você tá assim, ó. Você tá de costas pra câmera. Entendi. Aqui. E vai mais pra lá. Você tá fugindo pro cantinho. Eu desliguei o celular. Pronto. Então vamos lá. Porque... Mas o fato mesmo é que nem eu já tenho, né, uma certa idade, aí lembro lá daquele dia do Happy Hour. Happy Hour. E tá voltando o próximo, hein? Né? Já vai ser anunciado. Então, como você sabe, eu vou fazer 80 anos, né? Não parece, não. Não, e você também, se que não não vai morrer, demorar a fazer isso. É uma certeza, né? É uma certeza. Mas bacana. Mas aí, ou seja, a gente está lutando, nós temos os nossos desafios, né? Porque eu sei que eu tenho mais passado do que futuro, né? E o Maxwell, porque tem mais futuro do que passado. Olha então, que ficou bonita essa frase, hein? Vai dar um corte assim? Essa frase. Nós lutamos pelo mesmo desenvolvimento, mas com objetivos diferentes. Sim. Né? Ele tem E no uma futuro grande não. jornada. E no né? futuro não que você pode ser que você não esteja na operação, mas pode ser um conselheiro, né? Com a voz da experiência. Eu vejo aí o CEO aí, né? O cara fica lá no conselho, até parece. O conselho né? da administração, né? Até parece. Não, mas a história do conselheiro é interessante, né? Eu preciso me cercar de bons conselheiros, né? Sim. Isso sem dúvidas, mas... Pode parecer banal, né? Quando eu tava vindo pra cá, eu falei pro Cícero, a gente precisa levar um presente pros meninos lá. O Cícero falou, eu acho que tá meio em cima da hora. Eu parei o carro, o carro pra comprar, falei assim... Não vai dar tempo. O Cícero falou que não ia dar tempo. Então eu fui embora. Eu cheguei aqui na hora, praticamente, né? Então, se eu parasse... Atraso. Então, pode parecer banal, mas assim... Eu ouvi um conselho, certeza. né? Então, assim... Acho que faz muito sentido a gente saber de quais conselhos também a gente precisa seguir, né? Claro que a gente precisa seguir todo mundo, né? Mas quem tem que de estar bons conselheiros, né? Isso, quem tem que estar por perto da gente, né? Isso, exatamente. Assim, com as nossas experiências que a gente tem de estar junto com grandes empresas também, a grande maioria delas tem conselheiros, né, dentro da diretoria. Porque mentores. Não é porque o sócio, o diretor, o dono tá lá
que às vezes ele tem... A visão tá muito direcionada, né? E vem alguém de fora e tem uma visão mais ampla. Sim. Vocês têm algum mentor? É questão não só que às vezes precisa estar necessariamente presencialmente livros, algum autor que vocês gostam de seguir para dar de dica aí pra galera? Não, hoje a gente não tem nenhum mentor, assim... Oficial, né? Oficial, vários, Oficial, né? Mas Oficial. eu gosto sempre de citar, né? Isso. Algumas coisas interessantes. A turma fala que esse livro está ultrapassado, é antigo e tal, mas eu gostaria que todo mundo lesse Marketing de Guerra. Olha aí, gente, fica a dica do Cícero. É um livro antigo, mas foi superado por outros conceitos, mas é que O que ele aborda, Sr. Cícero, pra galera entender? ele faz uma comparação da gestão empresarial, vamos falar assim, com a arte da guerra. Tem um chinês aí e tal. Eu li também, mas não gostei muito não do chinês. Preferi esse cara. Nem sei o nome do chinês lá. É porque ele fala, olha, quando você é muito pequeno, você tem que fazer uma guerra de guerrilha. Você atira, corre, atira, corre. É estratégia ali. Estratégia. Quando você está um pouco mais forte, você se organiza e assim você vai indo até Faz que você sentido. está no alto da colina, parará, metralhando quem está embaixo. São algumas coisas que todo mundo já Uma coisa sabe. bem tranquila, né, gente? Mas eu não vou saber agora, mas ele é um livro, na minha opinião, inspirador, porque ele coloca você numa determinada posição. Por exemplo, quando eu comecei, eu fazia muita manutenção. Hoje a gente está procurando fugir de manutenção, porque a gente está num outro patamar. Sim. Não é que o cara está... Uma nova fase, né? Tal, mas nós estamos buscando mais obras e manutenções profundas, que requer uma mudança estrutural, às vezes, numa instalação elétrica. Não, vamos trocar chuveiro. Uma coisa mais ampla, né, Vem Sr. aqui arrumar a lâmpada. Isso não, né? Não temos mais condições de atender. É outro nível não já, dá né? tempo. Uhum. É mais com empresas mesmo o relacionamento Isso, de vocês, né? Exatamente. Então, a gente até agora há pouco mesmo aí era manutenção. Né? Nós temos que passar para alguém, porque ela dá uma boa margem, mas é muita correria. Com certeza. Legal. Se A gente você- tem que, e a gente tem que saber, né, se isso é parte estratégica, quando atuar, né? Onde atuar. Se você considerar que a nossa vida aqui é mais ou menos ou muito parecida com a de um médico. Tá cheio de emergências, tudo. O que muda é o ganho, né? Porque quem tem escala é ele, nós não temos. Perfeito. Nós temos que ganhar escala. A manutenção, normalmente, ela tem uma lucratividade menor, né? Só que ela ocorre com mais frequência. É que daí você corre o dia inteiro. Você exato. Você Perfeito. fica muita dificuldade de atender todo mundo. Sim. E aí você Do que se focar em uma desgasta obra muito, grande, né? É. Mas gostei do livro, achei bem bacana a história, talvez. Não, bacana No esse futuro livro. Né? É bacana. Bacana. Contando em histórias aí, o que vocês diriam aí para novos empresários, a galera que tá pensando, por exemplo, se juntar com outro sócio para poder fazer crescimento, entrar numa empresa como sócio? O que vocês diriam aí, vocês dois, para aqueles que estão tentando também como a gente está? Olha, eu penso o seguinte, eu até anotei aqui, porque a turma Pode ler, fica vai dar tranquila. risada aqui, né? Mas eu acho o seguinte, isso daí é um conselho. A maioria das coisas que todos nós dizemos, elas só dão um vislumbre do que é a realidade. Você pode pegar manual, pode ler o Marketing de Guerra, pode ler... Tudo que você puder. Tudo que você puder é vislumbre. Tá? Tem um vidro entre você e a realidade. Muito legal, seu Que e essa situação é mais ou menos como tomar injeção. Tá? Às vezes a expectativa dói mais. E muitas vezes, se for benzetacil, a realidade é muito pior. Então, viva a experiência, cara. Você vai empreender, empreenda, e é uma conclusão de cada um. Sim. Não tem receita, dizer, faz isso que você vai se dar bem. Não tem um manual certinho. Não. Né? Tem inspirações, né? Isso. Aí Quando você falou de um livro, uma obra, né? Você pode até... Você pode, mas é realmente complicado. Cada um vai ter que ter sua experiência. Ela pode ser boa, pode ser ruim, mas é a conclusão de cada um. Perfeito. Legal. E como assim, a gente vende serviço, né? Uhum. A gente não tem um produto, a gente não cria nada assim pra que... Palpável, vamos Isso. dizer assim. Então assim, pra se escalar é um pouco mais difícil. Só Que que... requer muita mão de obra. Isso. Então assim, é muito mais difícil. E Provavelmente eu relacionamento. nunca vou... Com o que eu faço, aí eu vou andar de Porsche. Provavelmente isso dificilmente aconteça. Talvez, né? Não vamos duvidar da, Mas- da capacidade. Mas né? muito provavelmente eu vou ter uma vida muito confortável. Legal. Entendeu? Sim. Então, assim, não vou passar fome, por exemplo.
Então, assim, se a pessoa vai decidir empreender na área que a gente atua, Que você se eu diria? quero... Qualquer área, na verdade. Qualquer área que ela tá Qualquer pensando em área da empreender. pessoa, né? Tipo, exatamente. eu tô tentando uma nova vida. Quero tentar uma nova vida. Eu acho que se desenvolver bem tecnicamente, se o cara for querer trabalhar Vai entregar sozinho, qualidade, né, Max? ele precisa se desenvolver bem tecnicamente. Toda oportunidade que tiver de fazer algum curso, aprender alguma coisa diferente, aprenda, porque isso vai fazer muito sentido. Precisa ter a contabilidade muito bem feita. Olha, maravilhoso. Isso Gostei, você precisa- gostei. Importante. Porque o que acontece? A gente... Com muita frequência, as empresas, o que elas fazem? Elas confundem, né? A pessoa física com a pessoa jurídica. lá, E o separar isso, identidade, né? isso é um pouco difícil, entendeu? Quando eu tinha hamburgueria, eu sofri muito com isso, porque eu não conseguia ter essa distinção entre o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Então tem bons Agora eu parceiros. tenho um pouco mais de facilidade, porque quem faz é o Cícero, né? E agora com sociedade, que eu acho bacana também, um tem que prestar contas pro outro, né? Então, assim... Mas a gente ainda... Nós estamos caminhando para lá ainda. É legal. Mas isso que é o legal, se você está caminhando, entendeu? Então a gente não se acomoda, vamos dizer, de Maravilhoso. certa forma. Então, assim, o conselho que eu dou é o cara se desenvolver bem tecnicamente naquilo que ele pretende fazer, entregar um bom serviço e saber precificar. Maravilhoso, Entendeu? Max. Esse Boas aí dicas tá dos dois, de sendo- ambos os lados. Porque Está o sendo que... um grande desafio nosso a precificação. Uhum. Porque ela... A expectativa do cliente talvez é muito diferente da nossa, né? Às vezes o porque cliente tem uma eles- expectativa, eu vou contratar a Cemax, tá? Aí eu vou lá e apresento a proposta. Que tem O cara fala qualidade, assim, tem entregas, tem mas garantias, né? Esse serviço tá muito caro. Então, caro mas- em relação a quê? Qual é o parâmetro? Sim. Entendeu? Então, Então, assim- acho que o grande desafio é vocês fugirem daquela guerra, né, de duas pontas, vamos dizer assim, né? A polarização de Isso, preço. porque Mas fica muito eu, como barato. comprador, quero pagar o melhor pelo Pelo menor menor, preço. e vice-versa. Né? E vocês querem vender o melhor, mas nem sempre é o menor preço. Tem que ser uma Então, negociação. Tem Ambos os lados. É uma algumas- negociação, na verdade. Tem algumas propostas que a gente faz que às vezes a gente faz por educação, por exemplo. Minha esposa não gosta. Mas por que você faz? Porque a gente sempre tem que apresentar uma proposta. Isso, uma questão de consideração também. Então, assim, eu apresento uma proposta com base naquilo que a gente entrega. Eu não vou pegar, por exemplo, não gostei desse cliente, eu vou majorar a ponto de o cara não fechar comigo. Isso eu não gosto. Isso eu acho imoral. É uma de questão certa da forma. empresa de vocês, Então, né? se eu posso entregar um bom trabalho com um bom preço, é isso que eu vou praticar. Entendeu? Então, assim, se o cara pega o meu orçamento e ele achou caro, eu não consigo baixar muito em relação àquilo. Eu não posso dar, sei lá, um Porque orçamento o seu orçamento, ele responde aquilo que você Isso. entrega e tem uma estrutura por trás disso. Eu não posso simplesmente entregar um orçamento de 10 mil e dar 15% de desconto pro cliente. Não faz sentido. Se eu posso entregar um serviço de 8.500, então eu mando o orçamento de 8.500. Entendeu? Vamos dar um chorinho. O brasileiro gosta de chorar, né? Então, como a gente sabe... O famoso, vai ter- né? Uma coisa é um Uma chorinho. margem ali, né? Uma margem. coisa é um chorinho. Outra coisa é você sacrificar a sua margem. Legal. Entendeu? Aí chega no Perfeito. final a gente não consegue entregar a obra. Então não faz sentido. A gente Perfeito. precisa conseguir ter uma boa precificação, conseguir entregar o serviço pro cliente e ainda assim conseguir levar a mulher no shopping no final de semana para poder Maravilhoso. tomar um café. sei lá. Não, só para comentar isso daí, é que é interessante que todo mundo gosta do mais barato. Mas eu garanto que quando a esposa do camarada que está comprando lá pede uma bolsa Louis Vuitton, ele não vai no camelô. Porque ele vai na loja quente. Original, né? Então, é que aqui a turma fala que no Brasil a turma paga o produto, mas não paga o serviço. Valor agregado ali no produto ele a vê. Agora gente- no serviço, né? A gente vê em algumas obras aí que correm pela cidade a dificuldade que teve. O cara pegou baratinho, depois deu um problema. E não só no seu caso, do senhor Cisco, da construção, da construção nosso, do serviço contábil também não é diferente, tá? Então A gente pega todos os dias. Às vezes o cliente até fez orçamento com a gente já e não fechou, de repente foi para outro por questões de preço e volta. Oi, gente, tudo bom? Tudo. Não, Então, é da mesma são forma, né? desafios aí, né? Com certeza. Falamos bastante de pessoa jurídica. Obrigado por compartilhar aí essa dica para os empreendedores. E o sonho de cada um agora individual? Qual que é o teu maior sonho, Max? Qual que é o seu maior sonho, Cícero? O Max começa com sonho. Ele tem mais sonhos Agora, do que eu. qual é o seu sonho, Max? Tá, esses dias eu tava pensando a respeito disso. Eu comecei a me olhar assim e falar, cara, parece que eu tô meio sem sonho ultimamente, né? É legal aquelas reflexões que veio, né? Parece que... Quais são as minhas ambições, assim? Sim. Como pessoa e tal. Então eu não digo que eu sou uma pessoa que sonha grande, né? Tá. Costumo pensar assim que eu quero ter uma vida digna pra mim, pra minha família
E é isso, eu não tenho assim, eu Quem quero... disse que isso não é grande, né? eu Quem quero... disse é verdade. Não, por exemplo, algumas pessoas falam assim, eu comentei a É que é muito respeito particular o da... sonho, eu né? Muito comentei a particular, respeito né? da Muito Porsche. particular. Cara, eu não tenho sonho de ter uma Porsche. Isso Tem eu não gente tenho. que já tem, né? Mas eu tenho vontade de ter um carro extremamente confortável. Hoje a minha meta é um Cruze, um Corolla. Eu já ficaria muito feliz com um carro desse. Mas né? até a gente pode puxar um gancho na educação financeira, que é a gente fala de liberdade financeira, né? Ser livre financeiramente. Isso. Depende de cada caso, Sr. Cícero, né? Tipo, tem gente que tem, pra ser livre financeiramente, pra ela ser feliz, ela precisa de um carro mais caro. Tem gente que não precisa. Então, Isso. é muito relativo isso. Então, assim, eu, às vezes até nesse gancho, assim, sabe? Eu não tenho... eu quero olhar pra minha conta aqui, tô com rendimento ali, de todo mês tá me rendendo 10 mil reais. Cara, eu não tenho. Entendeu? Não Mas tenho talvez, essas sei lá, ambições. eu tô falando da experiência que eu já compartilhei com outras pessoas. Ser livre financeiramente também te dá essa liberdade de você daí fazer e atuar onde você quer. Essa liberdade talvez que seja a busca de muita gente. Isso eu acho Essa muito legal. liberdade. Isso eu acho muito O legal. dinheiro já não é mais um jogo pra você. É. Agora é o que você, aonde quer estar e o que você quer fazer. Sim. E o senhor, Cícero? Pois é, eu que já estou mais no fim do trecho, né? Ô, louco. Não, é verdade. Mas a preocupação minha aí já são as preocupações de fim de trecho. A gente quer ter uma segurança, né? Quer conquistar uma estabilidade para a empresa, para deixar um bom legado. Olha que Senão bacana nós falando não de queremos- legado, né? Não querendo deixar só pepino, né? Falar, o cara foi embora, olha o que me largou aqui. Né? São Legado, eu coisas acho muito bacana assim. isso, Sr. Cícero. Legado. Porque o legado vai além da vida. Vai. Na E Terra. Vamos dizer, o dia que a gente for uma foto na parede, falar, olha ele ali, né? Tudo que construiu, né? E essa seria uma boa expectativa. Muito né? legal. É igual um dia eu participei de um curso em São Paulo que falou assim: agora cada um vai fazer o seu discurso funeral que você gostaria que falasse no seu último dia. Alguém falasse sobre você. Dá o É uma boa epitáfio, reflexão. Tipo, você foi isso. E será que tá coerente com o que eu tô seguindo? Não é verdade. E pro pessoal que tá escutando a gente, Sr. Cícero e Max, quem deve procurá-los para que contratar vocês para o serviço que vocês oferecem? Onde encontrar vocês? Explica aí pra gente. Posso falar o WhatsApp aqui da... Pode, WhatsApp, certeza. o arroba, que eu estou curioso, para depois marcar nesse vídeo. Não, nós temos que melhorar. Nosso telefone de WhatsApp, né, de contato é o 999911479. Esse é o principal. DDD 43. DDD 43, fala direto com o Cícero. Isso. Aí ele vai dar o direcionamento se eu vou Pra fazer esse estrutura orçamento. Perfeito. E não Se eu tem vou- redes? A gente tem nossa rede social. Qual que é a rede social, pessoal? Cemax Engenharia, que é no Instagram. Instagram. E cemaxengenharia.com.br. Acho que é isso. Já tá até com o site. Pra quem tá muito tímido nas redes sociais, Mas já tá. que tá em construção, tá? Tá em A construção. gente tá Perfeito. formando. Deixa eu ver se eu não tô falando besteira aqui. Então, Maravilhoso. essas coisas todas aí a gente se coloca à disposição, né? E eu sempre costumo dizer, nós somos uma empresa que procura não dar dor de cabeça, a gente procura Valorizar o que é importante pra você, eu valorizo, né? participar do sonho do cliente. Maravilhoso. Não, vamos fazer e cair fora. Não, eu quero que o cliente fique satisfeito, fique contente. E, como toda pequena empresa, circula muito boca a boca. Perfeito. Agora que a gente está... É um dos marketing mais... agora que a gente está começando com a história aqui das redes Maravilhoso. sociais e tudo mais. Perfeito. Assim. Então, são as preocupações aí que a gente tem. Perfeito. Bom, chegamos então no nosso encerramento. Queria agradecer mesmo de coração a presença de você, Cícero, de você, Maxwell. Tenho certeza que para quem está nos acompanhando até agora, são pessoas que realmente têm essa vontade de empreender, certo? De entregar o melhor. Isso. Então, se você está aqui, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, porque é muito gratificante nós conhecermos histórias, né? Que igual o seu Cícero falou, né? Quando você vê as histórias de famosos, é um vislumbre, assim, né? É um E espelho. quando a gente se espelha em pessoas que estão mais próximas de nós, com certeza é um grande diferencial. Foi uma honra estar com vocês esse tempo. Eu tenho certeza que foi um desafio também estar aqui. Nossa, foi. Né? Mas são os desafios que a gente cresce e a gente segue adiante, não é verdade? É verdade. Muito A obrigado. Nobre fica aí. muito feliz e honrada do convite de vocês ser nossos clientes hoje. Como diz um colega nosso lá, mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? É isso aí. Resumidamente perfeito. O nosso anda bem agitado, né? Nossa, tá agitado. Por fim, a gente vamos ser bons marinheiros, né? Vamos... É isso aí. Com certeza. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.